O livro Rasgar Silêncios foi apresentado no passado fim de semana em Vila Nova de Gaia e hoje recebemos a autora desta edição, na manhã informativa, Amélia Amil. Amélia, não foi em Vila Nova de Gaia, foi no Porto. Peço desculpa por esse erro inicial. A Amélia, que é também muitas vezes já é conhecida dos nossos telespectadores, porque é nossa intérprete de língua gestual, e nós gostamos muito de a ter aqui, a Amélia sabe disso. Mas hoje temos aqui uma coisa diferente para falar. Hoje temos uma colega sua na língua gestual. Hoje vamos falar desse livro, Rasgar Silêncios. Que silêncios é que é preciso ainda rasgar, Amélia? Para mim, o primeiro silêncio neste momento, que dói a alma a mim e a toda a gente, é o que está a acontecer na Ucrânia e, sobretudo, pensar que haverão muitos surdos na Ucrânia que não sei se ouvirão as sirenes. Provavelmente não as ouvirão. Portanto, o meu primeiro rasgar silêncios de hoje tem que ir para o povo ucraniano que é surdo e que não ouvirá as sirenes. Isso é das coisas mais drásticas que podemos ter, ok? Este livro fala de coisas a um nível menos grave. Eu há 4 anos não imaginaria que ia haver uma guerra no momento que este livro foi lançado e a minha grande preocupação é essa hoje. Quantos ucranianos e ucranianas estarão hoje surdos, que serão muitos na Ucrânia, que não ouvem as sirenes? Como é que eles terão acesso a ouvir as sirenes? E isso é uma coisa algo que eu tenho que pensar neste momento, porque no momento que o fiz não existia essa realidade e, portanto, nunca pensei nela. Mas que estes últimos dias temos traduzido imensas coisas, me obriga a pensar como será a realidade daquelas pessoas. É um alerta também que nos faz a todos a refletir. Amélia, mas o seu livro fala precisamente disso, de muitos entraves que a comunidade surda sente no dia-a-dia por ainda não termos um sistema, e recebemos uma autora aqui na manhã informativa, uma professora que convivia com alunos surdos e que falava nisso mesmo, que é o facto de, se a linguagem na escola começasse desde miúdos a ensinar a língua gestual, seria uma coisa absolutamente normal. E são muitos desses entraves que o livro da Amélia fala. O livro fala... Portanto, isto foi escrito por mim e pela Daniela Costa, e o livro fala, eu fiz a minha biografia e a Daniela Costa tornou-a romanceada. Eu sou filha de pais surdos e foi tudo o que eu passei pela barreira de não poder comunicar. Isso foi brutal. Ninguém imagina que é a mesma coisa que os surdos têm todos os dias para poder comunicar, porque a surdez não tem rosto, e por não ter rosto, é uma coisa que as pessoas dizem, eles são felizes, eles riem. Pois claro, eles riem, eles são felizes, mas isso só não basta. É preciso muito mais. Comunicar é a base de qualquer ser humano. E estar sempre, constantemente, sem poder transmitir aquilo que se sente, é verdadeiramente terrível. O que eu conto é exatamente o contrário. E eu, como filha de pais surdos, normalmente conhecida por CODA, como é que eu vivi toda essa infância e todos os entraves que tive, sendo filha de uma família pobre, que não é a mesma coisa ser uma filha de uma família rica, mas isso faz parte da vida, e, portanto, é todo o relato minucioso, mas bastante romanceado, do que foi essa vida difícil de querer falar ao mundo o que era isto e ser gozada constantemente, e só 55 anos depois de tudo o que eu passei, é que eu tive coragem suficiente. E hoje estou muito feliz, porque hoje eu já me rio disso e, portanto, quero dizer que ficha de espadas com o passado, e consigo dizer a todas as pessoas que possam sentir um pouco do que é o isolamento. E quantas vezes nós estamos em isolamento sem ninguém reparar que estamos em total isolamento. E há muitos surdos em isolamento. Apesar de hoje estarmos ótimos, não tem nada a ver com 1974, 75, 70, anos 60, não tem nada a ver. Porém, isto para mim foi mesmo rasgar silêncios. Era preciso que o mundo conhecesse o que passa uma pessoa que é sempre julgada pela forma como comunica. Porque a minha língua materna é a língua gestual. E eu comunicava em língua gestual. O que eu falava, enfim, eram umas palavras e tal, mas não era muito cuidada na língua portuguesa. E, portanto, quer dizer, eu lembro-me que tive muitos anos... Ou seja, a Amélia, na ligação que tinha com as outras pessoas, fruto da sua realidade familiar, usava a língua gestual, ou seja, não se conseguia expressar tão bem
na língua portuguesa e isso criou também entraves nas suas ligações. Imensos, imensos. Não calcula os entraves que é você não conseguir dizer uma coisa comum em língua portuguesa e ser gozada por todo o mundo por usar palavras estranhas. Vou-lhe dar só um exemplo muito pequenino. Grelos. A minha mãe não dizia grelos, dizia ervas. Era assim que a minha mãe dizia, tinha um gesto associado. E eu ia à mercearia, e como a minha mãe verbalizava ervas, eu ia comprar ervas. Coitado, o homem fartava-se de rir. Isto é muito engraçado hoje, mas naquela altura não teve piada nenhuma. Mas estamos a falar como de um essas Portugal imensas. do Estamos a falar em século XX. 1975, 76, 77, 78, 70, 71, 72. Tinha eu 11 anos e pronto, e foi muito duro. Depois, claro, estudei, aprendi, pronto, e safei-me. Eu fazia o que queria, eu era a mulher mais liberta e mais libertina do mundo. Porque ninguém falava com os meus pais, ninguém os percebia, ninguém os chamava. Eu, uau, que bom, essa foi a grande vantagem de vida. Com isso, também levei com tudo o que é bom, menos bom e mau, e tive muitos anos encapsulada, sem falar do assunto. Que é o que retrata nesse livro. Amélia, por exemplo, uma história que é a questão dos tribunais. Consegue explicar-nos o que era isso de interpretar num tribunal? Havia surdos naquela altura, não havia intérpretes de língua gestual nos tribunais. Estamos a falar em 71, 72, 73. Então, quando os surdos tinham um problema que obrigava a ir a tribunal, ninguém os entendia. Logo, a condenação era mais frequente. Então, o que é que eu fazia? Eu ia lá explicar o que o surdo queria dizer. Eles tinham que ouvir o surdo. E pronto, e a partir daí eu ia com eles, aos tribunais e aos juízes, por isso é que se dizia que aos 11 anos eu conhecia melhor o Tribunal São João Novo, só que quando eu ia para os julgamentos, eu ia para a sala de julgamentos, onde se passava, não era julgado logo o surdo, eram várias pessoas. E depois lá havia de vir o assunto do surdo. E eu ouvia aquelas histórias. Uau! Quer dizer, de facto, eu aos 11 anos sabia muito mais de tribunais e do Tribunal São João Novo, que era o tribunal onde eu ia mais, do que sabia da vida de uma criança, de brincar. De facto, eu não brinquei, não passei por essa fase. Não me arrependo, porque a vida é assim, nós não podemos arrepender daquilo que não podemos corrigir para trás. Mas se eu sou a mulher que sou hoje, devo isso tudo. E sou muito grata mesmo, muito, muito grata por isso. Amélia, mas o livro, para além de falar da sua experiência pessoal, uma experiência riquíssima, tem também o objetivo de alertar, ou seja, ainda a comunicação ainda não está devidamente como deveria estar. Ainda há um longo caminho a percorrer para a comunicação estar direcionada também para as pessoas surdas. Sim, sim. Há um longo caminho a percorrer e eu continuo a dizer isto todos os dias. É preciso dar mais acessibilidade à informação aos surdos. Em todas as informações. Seja o que se está a fazer neste momento em TV, seja o que quer que seja. Eles precisam de aceder à informação. E eu dei-lhe há bocado o exemplo das sirenes, que não é aqui em Portugal, mas poderia ser um centro comercial que ligasse um automático qualquer a dizer evacuação. Se estiver lá surdos, eles não vão evacuar. É uma coisa terrível. Eu acho que só se imagina quando nós temos consciência do que é estar num mundo em que não se ouve nada. É apenas o visual, que é riquíssimo, é poderosíssimo, simplesmente há coisas que vêm pela audição. Você já pensou que pode haver um surdo que esteja a conduzir um carro à sua frente e você está a buzinar por whatever? Ou que pode estar a atravessar um surdo numa passadeira e que você está a apitar porque por acaso excedeu-se e quer passar primeiro? É que à nossa frente pode estar um surdo. Não vale a pena pressionar. Portanto, o que eu digo sempre é, temos que muitos silêncios para rasgar. Muitos. Há coisas... Basta ver as televisões todas na Europa, que dá para perceber perfeitissimamente que há imensa coisa para fazer. Imensa mesmo. Muito bem, Amélia. Olha, obrigado por ter estado connosco. É também aquilo que tentamos fazer aqui no Porto Canal, através da língua gestual, hoje com uma colega sua. Muitas vezes é a Amélia que está connosco. Obrigado e também parabéns por conseguir finalmente trazer essas memórias cá para fora. E obrigado pelo trabalho que faz todos os dias. Eu tenho que dizer isto. Obrigada à Porto Canal, obrigada a si, obrigada a todos pelo carinho com que me sempre receberam nesta casa. Obrigada. Sempre. Muito obrigado, Amélia. Obrigado. Sim.